Boa tarde, meus queridos amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Assim que começa de noite agora, eu quero trazer mais uma palavra para você nesse momento. A palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: Ao passo que Caim, aos 6 e 7, perdão. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amado irmão, o Senhor fala nesse momento aqui. Nós sabemos que esses dois filhos de Adão e Eva nasceram dois filhos, né? Caim e Abel, como nós sabemos. Mas aqui, quando nascem esses dois filhos, essa semente que nasce da semente da árvore do bem e do mal, pela desobediência de Adão e Eva, nasce Abel, que é do bem, e Caim, que é do mal. Mas aqui, esses dois irmãos, eles oferecem uma oferta a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. E que nesse momento, meu querido, entra uma raiva, uma ira no coração de Caim, que é tremenda, porque esse homem vai agora maquinar contra a morte do seu irmão, né? Então Deus adverte a ele primeiramente que o pecado já está batendo na porta dele. Muitas vezes acontece isso com a nossa vida. O pecado está batendo na nossa porta e a gente não se apercebe e deixa que o pecado entre e contamine a nossa vida e contamine o nosso coração. E vai se aborrotando de pecado ao ponto de um homem não suportar, como fez esse irmão com seu irmão. Pela inveja, pela ira, que Deus tem se agradado da oferta de Abel, e esse homem achou por bem não dominar o pecado, porque a palavra diz aqui, olha, versículo 6, então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha só, quando a pessoa sai da presença de Deus, a primeira coisa que sai da vida dele é o semblante de Deus, é a luz resplandecente da glória. Sai da vida dessa pessoa e o semblante dela fica um semblante de trevas, pesado. Ali o inimigo começa a adentrar aquela vida. E aí o Espírito Santo não tem mais lugar nessa vida, porque está contaminado pelo pecado. Foi o que aconteceu com Caim. Então, meus queridos irmãos, nós temos que estar vigilantes na questão do pecado, né? A palavra de Deus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, né? Muitas são as tentações, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui Caim se deixou levar pelo pecado, pela tentação de tirar a vida do seu irmão. Porque aqui no versículo 7 diz: se procederes bem, o Senhor disse, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aqui Caim não entendeu isso aqui, porque ele já estava dominado pelo pecado. Quando Deus adverte ele, aqui está escrito que dá um entendimento que Deus sempre avisa antes o que vai nos acontecer. Só que muitas das vezes estamos desapercebidos da voz de Deus, advertindo a gente o que está por acontecer. E aí Caim não ouviu a voz de Deus, não deu ouvido. O que aconteceu? Ele tirou a vida do seu irmão. Quando ele tira a vida do seu irmão, o sangue de Abel está derramado sobre a terra, está clamando o sangue de Abel derramado. E Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão, Caim? Ele está tão revoltado, está tão irado, que ele diz: quem, sei lá, do meu irmão, quem sou eu para saber da vida dele? O cara estava revoltado, meu querido. Assim são as pessoas, ficam revoltadas a ponto de tirar a própria vida do ser humano, do seu próximo. Assim fez Caim. Que essa palavra seja de advertência para a tua vida hoje, para que você não venha irar-se a ponto de que o pecado venha destruir a tua vida, né?
A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos nos irar, mas não deixar que o pecado nos domine. Nós temos que dominar o pecado. Está entendendo? Então que você receba essa palavra de advertência sobre o pecado. O Senhor está te advertindo hoje para que você vença o pecado. Domine os seus pensamentos. Domine através de quem? Do Espírito Santo. Através da palavra, da oração, do buscar a Deus incessantemente. Amém? Que você receba essa palavra no teu coração nessa noite. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que Tu venha abençoar todos os que ouviram esta palavra de advertência, de dominar o pecado, Pai. Dê força e graça a cada um para vencer o pecado, que tão de perto nos rodeia, Deus. Que a graça do Senhor seja com cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.